Quando me disseram, estamos na casa do Senhor e por isso nós estamos alegres na manhã desse dia. Hoje é o segundo domingo de maio, dia da ministração da ceia do Senhor, como de costume. A nossa igreja se reúne todo segundo domingo para a ministração da ceia. E hoje, ainda mais especial, pelo fato de ser comemorado o Dia das Mães. Os irmãos já sabem a minha ideia em relação às datas comemorativas, só que algumas destas datas comemorativas é melhor que elas existam do que elas não existirem. E um desses dias é a celebração pelo Dia das Mães. O Dia das Mães deve ser todos os dias para aqueles que têm mães, sem sombras de dúvidas. Mas nada melhor do que um dia especial para que todos estejam atentos a isso, mesmo que alegre o comércio, mesmo que seja uma data mais para o comércio, porque a gente se preocupa em dar um presente para elas, etc, etc. Mas o que nós queremos é que os irmãos entendam a questão da essência da mãe, da mulher mãe, que é fundamental. E para isso, eu falo um pouco sobre a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus tem tudo a ver com as mulheres e com mulher mãe. Tudo, mas tudo a ver mesmo. Cristo Jesus foi massacrado, preso, humilhado, crucificado, sepultado, mas ressuscitou. E o dia da ressurreição de Jesus foi interessantíssimo. Tem o registro em todos os evangelhos. Todos os evangelhos registram a ressurreição de Jesus Cristo. E todos os evangelhos mencionam que mulheres foram no domingo bem cedo no túmulo onde jazia Jesus, onde o haviam posto. E mulheres anunciaram a mensagem da ressurreição. Dos textos dos evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas, João, eu escolhi o texto de Mateus 28. O texto de Mateus 28, de 1 a 10, eu escolhi esse texto porque ele tem mais riqueza de detalhes. Embora eu gosto do primeiro versículo de Marcos, porque ele especifica melhor a quem foi lá no túmulo ver Jesus. Mas olha só o que diz Mateus 28, versículo 1. Mateus 28, 1. Quem achou diz amém. Olha só o que diz. Depois do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, que é domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Amém? Marcos, ele especifica melhor, ele dá um detalhe interessante, Marcos. Olha o que é que Marcos diz. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé foram ao sepulcro. Eu gosto dessa maneira clara como o Marcos expôs aqui o primeiro versículo a respeito da ressurreição de Cristo. Está bem claro, a expressão e Salomé nos leva a acreditar que foram 3 mulheres, não menos e não mais do que 3 mulheres ao sepulcro. E a expressão Maria, mãe de Tiago, é que eu quero pegar aqui o gancho para fazer algumas colocações, tendo em vista que hoje é celebrado o Dia das Mães. Pois bem, os apóstolos estão escondidos, eles estão com medo da perseguição romana, estão todos dentro de uma casa com portas fechadas, e alguns discípulos ficarão dispersos, como nós temos aquela história lá do discípulo que foi para Emaús, que depois Jesus encontrou com eles lá em Emaús.
alguns discípulos ficaram dispersos, mas os apóstolos estavam trancados dentro de uma casa com medo da reação romana em relação aos seguidores de Jesus. Mas um grupo de 3 mulheres resolveu ir ao sepulcro. E essas 3 mulheres, está claro no texto, sobretudo de Marcos, que era a Maria, mãe de Tiago, a Maria Madalena e também Salomé. Essas 3 decidiram ir ao sepulcro. Lembrando que o sepulcro estava sendo guardado por homens armados, por ordem de Pilatos. Estavam lá os homens armados para que ninguém violasse o sepulcro de Cristo Jesus. Mas havia acontecido um grande terremoto, diz o texto de Mateus. Houve esse grande terremoto, a minha tradução diz com nitidez: um anjo desceu do céu. Então, se ele desceu do céu, o anjo estava onde? No céu. Muito óbvio. Ele desce do céu, removeu a pedra que tampava o sepulcro, Aquela pedra, muito provavelmente, 8, 10 homens teriam que ser necessários para fechar a tampa do sepulcro. Então aquele anjo remove a pedra sozinho. Quando ele removeu a pedra, diz a minha tradução, ele sentou em cima da pedra, ficou sentado lá em cima da pedra. A Bíblia diz também, com detalhes, que o aspecto, a aparência do anjo era como um relâmpago. O relâmpago é de que cor? Brilha, Então vamos ficar com o brilho do relâmpago. Então o aspecto dele, a fisionomia dele era reluzente. As suas roupas eram brancas como a neve. Estava lá aquela figura celestial sentada em cima de uma pedra. Os soldados, diz aqui Mateus, os soldados que estavam guardando a porta do sepulcro, eles ficaram como que mortos. Eles não morreram, mas ficaram como se estivessem mortos, lá desmaiados. O anjo, ao receber as mulheres, disse assim, olha só a palavra que o anjo disse a elas: não tenham medo, pois eu sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Aí o anjo prossegue e diz: ele não está aqui, mas ressuscitou, como havia falado que iria ressuscitar. Vejam aqui o lugar onde ele estava sepultado. Subentende-se que as mulheres entram dentro do sepulcro e agora o anjo diz a elas: vão depressa aos outros discípulos e digam a eles que Jesus ressuscitou e que ele está indo agora para a Galileia e que vocês devem ir todos para a Galileia, porque lá na Galileia vocês o verão. Mas antes das mulheres chegarem até onde os outros discípulos estavam, quem apareceu a elas? Jesus. Jesus apareceu a elas e elas se aproximaram de Jesus, abraçaram os pés de Jesus e adoraram Jesus. Jesus disse a elas, olha a palavra que Jesus disse às mulheres: não tenham medo. A mesma palavra que o anjo havia dito há pouco tempo para elas. Será que elas estavam com medo? Será que os discípulos estavam com medo? Estavam com muito medo. Jesus diz: não tenham medo. E disse: vocês devem ir para a Galileia, porque lá vocês me verão. A mesma coisa que o anjo falou agora há pouco para elas. E elas vão até os demais discípulos e relatam tudo o que aconteceu em relação à ressurreição
de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E aqui eu faço algumas breves aplicações práticas. Serei breve, porém incisivo, para que os amados irmãos possam entender a mensagem aqui desse texto sagrado. Toda essa história está em Mateus 28, versículos de 1 a 10. Os irmãos podem ler depois e vocês verão essa história na íntegra. A primeira grande lição, escutem, irmãos: Jesus ressuscitou dos mortos. Parece uma mensagem muito simples, mas não é uma mensagem muito simples, irmãos. Quando a gente abre a boca e diz Jesus ressuscitou dos mortos, é porque ele não está mais morto. Ele não está mais morto. Nós não precisamos procurar um Cristo morto. E nós estamos vivendo numa cidade, irmãos, cuja cidade, no contexto religioso, todos os anos tem uma procissão do Cristo morto. A primeira experiência que eu tive num templo católico, com todo respeito, evidentemente, foi lá em São Raimundo Nonato. Eu fiquei apavorado. Na Catedral de São Raimundo Nonato tem um ambiente que é fechado e uma vez por ano eles abrem para o público. É um Cristo morto, né? A figura do tamanho natural de um homem, né? Um Cristo morto coberto com os lençóis. Aí a pessoa vai lá e abre e olha o Cristo morto e sai. Eu fiquei apavorado naquela minha primeira experiência. E há muitos anos atrás, há mais de 30 anos atrás. Mas, meus amados irmãos, as mulheres, essas 3 irmãs, foram procurar o Cristo morto. Elas tinham certeza que Jesus estava morto. Mas, ao chegar lá, elas tiveram a convicção de que Jesus já não estava mais morto. Ele havia ressuscitado. E outra coisa que me chama a atenção, meus amados irmãos, é como nós temos facilidade para esquecer das coisas certas e boas. Jesus o tempo inteiro pregou dizendo que ele iria ser maltratado, iria ser morto, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Ficou muito clara a mensagem de Cristo, mas mesmo assim eles ficaram apavorados, com medo, duvidosos, dizendo: aquele que era o nosso Salvador está morto, ele morreu, tudo acabou. Todos os nossos sonhos foram embora, se acabaram. Mas, meus amados irmãos, elas não encontraram mais Jesus Cristo morto, porque Jesus Cristo havia ressuscitado. A segunda aplicação prática: após a ressurreição, Jesus apareceu primeiro às mulheres. Aí fica uma interrogação: por que Jesus apareceu primeiro às mulheres? Por que Jesus não foi direto para o principal líder na época da igreja? Quem era o principal líder na época? Pedro e os apóstolos. Estas mulheres que Jesus apareceu para elas, elas não eram apóstolas, elas não eram pastoras, elas não estavam na liderança da igreja, mas Mateus vai dizer que elas estavam apoiando até financeiramente o ministério de Jesus. Elas mantinham, porque tinha algumas mulheres ricas, entre elas esta Salomé, muito rica. Ela sustentava o ministério de Jesus, mas não era apóstola, não era pastora, não era do grupo dos 12, não. Mas por que Jesus apareceu para elas e não para os homens, e não para os líderes da igreja? Irmãos, aqui é mais uma vez para dar um tapa na cara dos movimentos feministas, que dizem que a Bíblia é machista e que Deus não se importa com as mulheres. É mentira. Jesus apareceu primeiro, ressuscitado, com o corpo transformado, para as mulheres. E isso não foi à toa, não foi por acaso, não foi em vão. Aqui foi para que Jesus, mais uma vez, ao longo do seu ministério, provasse o valor da mulher e o valor da mulher mãe.
Valor da mulher mãe. Até porque Jesus considerava a sua mãe Maria, sem sombras de dúvidas. Quem lê a Bíblia sabe muito bem disso. Ora, a razão pela qual Jesus apareceu às mulheres e não aos homens primeiro, nós não podemos afirmar categoricamente, foi por isso e por isso. A gente subentende-se que Jesus queria demonstrar o valor das mulheres mães, muito óbvio. Mas a gente não pode afirmar não é porque os homens estavam covardes, com medo, e foram as mulheres que tiveram a iniciativa de ir lá no túmulo, e as mulheres foram mais corajosas, etc. Ora, nós não sabemos. O que nós sabemos é que está claro que Jesus valorizou as mulheres, que Jesus honrou as mulheres. Isso está muito óbvio, mas muito óbvio. E é interessante, meus amados irmãos, que em um episódio, uma mãe muito eufórica, muito crente, muito santa, chegou lá em Jesus e disse: Jesus, eu tenho um pedido para o Senhor. Eu quero que no teu reino os meus 2 filhos reinem contigo, um à direita e o outro à esquerda. Eu quero que eles sejam lá, os teus assim mais próximos. E Jesus: não, isso não é da minha competência enquanto filho, né? Mas olha só como Jesus dava importância à mulher mãe, o zelo que Jesus teve para com elas. É tanto que, para finalizar aqui, para eu entrar na última aplicação prática, é tanto que na última hora de Jesus enquanto homem, na cruz do Calvário, pregado na cruz do Calvário, estava lá, entre os poucos discípulos que lá estavam, estava Maria, com João e alguns outros mais dispersos. E quando Jesus estava quase inspirando, humanamente falando, Jesus disse para João: eis aí a tua mãe. E disse para Maria: eis aí o teu filho. Jesus fez um elo de ligação especial, mas muito especial mesmo. É como quem diz assim: olha, agora os cuidados que eu tinha com ela, agora você vai ter, viu, João? E como que Jesus dizia para Maria, sua mãe: minha mãe, agora eu não vou precisar mais dos seus cuidados aqui. Aqueles cuidados que a senhora tinha para comigo, agora a senhora cuide desse rapaz aqui, o João, o discípulo amado. Jesus valorizou a mãe, o papel da mãe. Jesus, irmão, se submeteu a nascer de uma mulher. Ele poderia simplesmente ter descido do céu. Simplesmente. Como já um homem formado. Não. Mas Jesus foi por ventre de uma mulher. Ficou 9 meses lá dentro. Ela teve um parto normal. Ela pegou o bebezinho, amamentou, sendo o próprio Deus. Sendo o próprio Deus. E aí, alguém diz que Jesus não valoriza as mães? Que Jesus não valoriza as mulheres? Isso é uma mentira do inferno, né? Para tentar fazer com que as mulheres se voltem contra Deus, contra a religião cristã e contra a igreja. Contra a igreja. A Bíblia está repleta, recheada de textos que provam que Jesus sempre valorizou as mulheres e, sobretudo, as mulheres mães. E, por fim, Jesus confiou às mulheres a primeira mensagem da sua ressurreição. Irmãos, tem 2 mensagens muito especiais. A primeira foi: Jesus nasceu. E quem pregou essa mensagem primeiro foram alguns homens simples, pastores, que estavam cuidando dos rebanhos, lá no pasto. Eles pregaram a mensagem. Não foi nenhum rei, nenhum erudito, nenhum fariseu, nenhum escriba, nenhum saduceu, não foi nenhum homem de destaque da sociedade, não. Foram homens simples lá no campo, que anunciaram que Jesus Cristo nasceu. Jesus nasceu em Belém
da Judéia. Depois vieram homens nobres lá do Oriente, trazendo os presentes que provavelmente sustentou a família de Jesus quando eles precisaram sair da região da Judéia para ir se exilar no Egito. Então, provavelmente aqueles presentes que trouxeram para Jesus são o que sustentou a família, José, Maria e Jesus, lá no exílio, no Egito, durante anos. Só a oferta de 3 homens, né? Ou de alguns homens. A gente diz 3, uma mania de dizer, porque foram 3 presentes. Mas olha só, irmãos, essa primeira mensagem foi espetacular. A segunda grande mensagem, Jesus ressuscitou. E quem pregou essa primeira mensagem? As mulheres. As mulheres pregaram a ressurreição de Jesus. Alguns homens até disseram, isso não é verdade, eu não acredito. Então elas vão ver, mas que é verdade. Jesus ressuscitou e ele apareceu a nós. Jesus ressuscitou. A mensagem da ressurreição de Jesus, a primeira mensagem que um ser humano abriu a boca para falar, Jesus ressuscitou, foi pregada por mulheres. E elas não eram pastoras, e elas não eram líderes, e elas não eram o bam, elas não queriam estar em evidência, elas não queriam posição nenhuma, elas só eram mulheres crentes, mulheres cristãs, e anunciaram, Jesus ressuscitou. Por causa dessa mensagem, nós estamos hoje aqui. Por causa dessa mensagem, nós estamos agora aqui. E mulheres, escutem mulheres, vocês não precisam ser missionárias, pastoras, líderes, ser melhor do que os homens para anunciar a mensagem de Jesus Cristo. Você não precisa querer impor títulos a você. Não, você é uma mulher crente, mãe, serva de Cristo, que fala sobre as coisas de Jesus Cristo. Simples assim. Então não queira usurpar, não queira trazer títulos para você e querer ser o destaque. Não. É suficiente você falar do amor de Jesus Cristo para as pessoas que estão em volta de você. A começar por seus filhos. Como a minha mãe fez, a nossa mãe, a minha velha mãe que vai fazer 80 anos, esse mês agora, ela fez comigo e com todos os meus irmãos. E somente um dos filhos dela não está servindo a Cristo Jesus por escolha própria. Todos os outros estão servindo a Cristo Jesus. Eu, pastor, aqui em Oeiras, meu irmão, pastor em Santo Inácio, meu outro irmão, pastor em Anísio de Abreu, minha irmã, missionária, esposa de pastor aqui em São José do Peixe, ela, velhinha, diaconisa lá em São Raimundo Nonato, a família toda servindo a Cristo. Por quê? Porque teve uma mãe que anunciou a mensagem de Jesus Cristo para nós. E pela graça de Cristo e pela ajuda... Você viu a Melissa? A Melissa? O que é que você quer com a Melissa, rapaz? Eu deixei. Ela deve chegar daqui a pouco, tá bom? Eu deixei ir sozinho. Para ela não ficar sozinha. Eu já estou terminando. Uma mulher mãe fala do amor de Cristo e transforma a vida de uma família inteira. Que coisa espetacular, irmãos. Agora, os meus filhos puderam ouvir a mensagem que a minha mãe transmitiu para mim. E quando eles tiverem filhos, eu espero que eles transmitam essa mensagem. A minha mãe já está vendo os seus netos e bisnetos servindo ao Senhor Jesus. E ela não é pastora. Ela nunca teve um cargo de destaque. Ela nunca quis ser. Não, só a mulher mãe serva. A mulher mãe serva. Que faz toda a diferença. Amém.